Eu vou explicar novamente, para quem não está entendendo. Eu mando material no Whats, eu posto material lá no Jacad. O material fica aqui no Skype, você pode entrar quando você quiser. Eu vi que alguns acadêmicos entraram, você pode entrar, estudar, baixar o material. O Skype é muito bom. Hoje eu estava fazendo uma banca institucional no Meet, caiu várias vezes, eu perdi a gravação, tá? Então, o Skype fica tudo aqui, tudo que nós falarmos fica aqui. No chat, né? Hoje de manhã nós fizemos um debate bem bacana, ficou tudo ali no chat para quem quisesse postar, né? Quisesse ler depois e tal. Bom, isso é uma coisa. A outra, vocês têm até a meia-noite para postar o resumo, tá? O resumo vale de 0 a 2 pontos. Deverá ter uma capa colocando o nome da instituição, o nome completo, o nome do curso, o nome da equipe certinho, e uma folha de resumo com as próprias palavras, explicando sobre a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a declaração de Salamanca, tá? E ao final da aula hoje eu vou fazer uma avaliação valendo 1 ponto. Quem não estiver na aula vai ter que passar um e-mail, justificar, e eu vou dar outro trabalho, não é o mesmo. Tá ok? Bom, vamos à aula então. Qualquer dúvida, vocês vão me chamando aí. Aula 4, né? Então, hoje eu mandei para vocês a aula 4, que eu vou explicar, e os 2 artigos, né? O Leandro já leu, já me mandou um feedback. É a fundamentação teórica, na realidade, de tudo que nós já discutimos até agora. Tá? Vamos abrir aqui, vocês também podem abrir lá, né? Vocês podem abrir no chat, ou quem tiver ali o material, que eu sempre vou mandar com antecedência. Hoje, quando terminar a aula, eu já vou mandar o vídeo salvo. Outra coisa, além da aula estar aqui no Jacad, a aula também fica salva lá no YouTube, eu mando sempre o link para vocês. Lá no YouTube tem outras aulas gravadas, tá? Também referente à inclusão e a outras sobre a educação. Tem um monte de coisa gravada lá, né? Que fica a critério de quem quiser assistir aí, tá? Então, assim, a live deve ser levada a sério, gente. Né? Boa noite. Se alguém tiver sempre algum problema, tem que justificar aí o que está acontecendo. Tá ok? Então, vamos lá. Nós temos o slide e os 2 artigos. Esse, que era de fundamentação teórica, e mais esse, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre a questão da inclusão, da flexibilização curricular, tá? Na realidade, a aula de hoje, ela vai fundamentar aí o que nós já vimos também, né? O que nós já vimos aqui. Então, aqui, ó, esse artigo, tá? Deixa eu ir baixando aqui o material, tá? Esse artigo aqui, ó, muito bom, um artigo curtinho, tá? Se eu não me engano, acho que ele tem, ó, é esse mesmo, tem 4 laudas, tá? Falando dos desafios da inclusão escolar, sobre o paradigma educacional, sobre os estilos de aprendizagem, a inteligência,
as necessidades comuns, a questão aqui que a inclusão, por mais que muita gente acha assim, a inclusão não dá certo. Não, em muitos lugares a inclusão dá certo, em muitas escolas a inclusão dá certo, tá? Tem microfone ligado, ok? Então, ali mostrando, né, os avanços que nós tivemos aí em relação à inclusão, tá? Bom, eu vou explicar o slide para vocês, e os artigos ficam como fonte de pesquisa para vocês, tá? Ok, vamos lá, então. Bom, a educação especial inclusiva. Primeiro, eu vou ler aqui eu diria que é uma fábula, tá? Muito interessante, do Fontaine. Se vocês adentrarem lá no Google, tá? Tem várias fábulas dele, O Corvo e o Pavão. O pavão não perdia a chance de se gabar. Ninguém tem penas mais belas do que eu. A minha cauda é de dar inveja. Sou a ave mais bonita, mais perfeita. Ao ouvir todo esse blá 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 do pavão para cima da andorinha, o corvo disse: alto lá. Quem é que está falando? Tenta entrar, Rosemarie, e entrar e sair de novo, tá? Mas se você está me escutando, tá bom. É alguma coisa aí no teu aparelho. Tá? Ao ouvir todo esse blá blá blá, o pavão de cima da andorinha, o corvo disse: alto lá, você pode ser bonito, mas perfeito não é. O pavão abriu as penas com um leque e, enfurecido, saltou na direção do corvo. E quem é você, seu pássaro horroroso? Aprendiz de bruxa, símbolo de mau agouro para ousar me criticar? Eu sou uma ave que enxerga muito bem. Pois não parece. Se enxergasse muito bem, não viria que eu sou perfeito, deslumbrante. Deslumbrante, o máximo em penas. Uma boa parte de você até que pode ser, mas os seus pés são de causar vergonha para todas as aves do planeta. Você é perfeito? O pavão, que estava acostumado a andar com a cabeça empinada, reparou pela primeira vez em suas patas. O corvo tinha razão, eram feias de dar dó. Cabisbaixo, ele encolheu a cauda e ficou deprimido por um longo tempo. Então, será que nós somos perfeitos? Será que nós estamos sendo perfeitos? Tá? Então, você tem que pensar nisso. Às vezes nós apontamos muito o dedo para o outro, eu aponto muito o dedo para o outro, tá? E não, tá? E não realmente aqui considero aqui os meus defeitos. Então, a inclusão, ela tem que partir de dentro para fora, tá? De dentro para fora. O papel do professor é buscar aprofundamento e capacitar-se. Qual é o papel da educação aqui? Colegas, nós já discutimos isso várias vezes, vocês já discutiram com outros professores sobre a questão do fracasso escolar, dos fatores que impulsionam os movimentos aqui. Então, o que nós temos que buscar? Uma escola
com qualidade, né? Nós temos que buscar uma escola com qualidade, um compromisso, fazer com que o aluno aprenda, né? Eu tenho que buscar aqui, o que eu tenho que buscar? Uma porta de entrada, verificar quais são as habilidades desse estudante, tá? E realmente trabalhar aqui com ele. Nós temos o que aqui? As adaptações curriculares. Colegas, eu quero chamar a atenção de vocês para duas questões. Primeiro, integração é diferente de inclusão. Então, eu posso ter um estudante, ele está integrado, ele é tão bonitinho, ele é tão fofinho, mas ele não está incluído. Tá? Incluído é quando ele está dentro, quando ele participe do processo, tá? Quando ele participe do processo. Então, entendam, marquem bem isso daí, meus amores, que integração é uma coisa e inclusão é outra. O estudante pode só estar integrado e não estar incluído. Outra questão que eu vou chamar a atenção de vocês, tá? Adaptações curriculares e flexibilizações curriculares. Nós temos alguns autores que eles são contra a adaptação curricular. Por quê? A adaptação curricular é quando eu retiro algum currículo desse estudante e digo, não, isso aqui ele não vai estudar. Como nós sabemos, eu já ouvi vários depoimentos de profissionais de apoio, que o professor, ele retira, tá? Ele retira o estudante, pede para o profissional de apoio sair com o estudante da sala de aula, tá? Tirar ele da sala de aula, porque aquele assunto ele não vai aprender, porque ele não vai dar conta, enfim. O que é a flexibilização curricular? A flexibilização curricular é quando eu oportunizo esse estudante a participar do currículo na sua totalidade, mesmo que ele tenha as suas dificuldades. Tem microfone ligado, gente, daí não tem condições. Só liguem, inclusive eu estou vendo daqui que tem microfone ligado. Tá? Só liguem o microfone quando vocês quiserem se manifestar. Tá? Pegue o mouse, vão lá no microfone e apertem que ele fecha. Atrapalha. Eu estou escutando jornal, eu estou escutando um monte de coisa. Bom, a questão aqui da flexibilidade curricular, tá? O que nós chamamos de flexibilização curricular? É quando eu oportunizo esse estudante a participar da aula na sua totalidade, mesmo que ele apresente alguma dificuldade, mas eu vou criar o quê? Estratégias diferentes, tá? Ele não consegue usar o lápis. Eu vou trabalhar com material concreto. Eu vou fazer uma outra atividade que ele não precisa usar o lápis. Ou eu vou ajudar ele, a segurar o lápis, eu vou tentar fazer o treinamento com ele com o lápis. Tá? Eu nunca esqueço de uma menina autista que eu tive de 5 aninhos. Várias vezes a pedagoga, outros profissionais e vinham, professora, é bobagem usar o caderno com ela, é bobagem dar o lápis para ela. Todo dia, eu fazia um treinamento com ela, até que um dia ela começou a se interessar. Então, nós temos que o quê?
insistir, tá? É tirar leite de pedra. O que que são essas adaptações curriculares? Eu vou fazer experimento com espontaneidade, com novas práticas. Eu preciso o quê? Tá? Remover barreiras arquitetônicas. Então, o que que é a sala de aula? O que que são arquitetônicas? São físicas. Então, a questão da escada. Gente, eu nunca esqueço que eu fui visitar uma escola quando eu coordenava as classes especiais, tá? Isso me chocou demais. E eu cheguei lá, tinha um estudante que era cadeirante, tá? A escola era escada, a diretora invocou, e a pedagoga, que a sala de classe especial tinha que ser lá em cima, os alunos carregavam ele todos os dias no colo, tá? Se tinha sala de aula no térreo. Então, tem umas coisas, né, que não entra na minha cabeça. Às vezes, eu tenho, né, barreiras arquitetônicas, então eu tenho que chamar o engenheiro, eu tenho que quebrar paredes. Não é tudo isso. Eu tenho que ver o que que é necessário. O próprio MEC, no começo da inclusão, ele teve posturas muito radicais, até principalmente no ensino superior. Tinha que ter uma equipe psicopedagógica, tinha que ter um monte de coisa. E às vezes a instituição, ela não tinha nenhum estudante de inclusão, e ela era obrigada a manter aquela equipe, né, gerando gastos. Tá? Então, eu vou trabalhar de acordo com o quê? Com as necessidades reais. Então, quando eu vou receber um estudante de inclusão, eu tenho que verificar quais são as necessidades reais dele. Teve um outro caso de uma classe especial. Ele não tem cadeira. Ele, além dele ter uma deficiência intelectual, ele era obeso, bem obeso. Não tem cadeira, não tem cadeira. E uma vez por semana, cada 2 dias, alguém me ligava, e cadê essa cadeira? E eu pedia para a pessoa responsável e tinha que fazer. E lá na escola media a cadeira, a escola não media, uma confusão. Até que um belo dia, a mãe foi lá na escola e meteu a boca, e aquela confusão. Aí fui eu, né? Peguei o meu carro, não tinha carro, a prefeitura, atravessei a cidade, cheguei lá na sala, olhei para o menino, conversei com a mãe, né? Aquela cara, você tem que fazer aquela cara de tola, né? Que tá tudo bem, né? Apaziguar, né? Apaziguar. Olhei para a cadeira da professora, pensei, mas eu acho que essa cadeira cabe esse menino. Peguei a cadeira, coloquei a cadeira do lado do menino. Eu falei, senta na cadeira para ver. Você gostou da cadeira? Gostei. Você está bem na cadeira? Estou. Pronto, está resolvido o problema da sua cadeira. Sabe? Então, o professor, ele precisa, né? Às vezes ele está tão assim, né? Porque tem que ter um projeto, porque tem que gastar, né? O Paulo Freire deixou muito claro. Claro, se você puder dar aula numa sala toda equipada, com internet, com computador, com som, com isso, com aquilo, tá? Ótimo, tá? Mas precisa ter o quê? Um professor competente, né? Eu fui numa prefeitura aí dar aula, dar um curso há um tempo atrás, que a sala de aula era toda equipada. Pergunta se a professora usava. Não usava, então, né? Se alguém acha, igual eu assisti uns abobados aí, né? Uns sem ter o que fazer na vida, tá? Falar, né? O governo tem que dar um celular para cada criança.
tá? Para cada criança estudar. Epa aí, para aí, né? A moça que me ajuda aqui em casa, às vezes, o filho dela preferiu as atividades impressas, né? Tá muito bem, ótimo. Sabe? Muito bem. Não interessa como. Nós temos que dar acesso ao estudante, tá? Eu tenho estudante aqui. Oi, pois não? Pode me tirar uma dúvida? Pois não, Então, pode em falar. relação à inclusão, em relação ao autismo, quando fala em escola regular, assim, é dependendo do grau de autismo ou qualquer um? Porque na escola onde eu trabalhava, tinha um aluno que ele ficava muito incomodado, sabe, por causa do barulho. Uhum. Aí eu não sei se as professoras não sabiam lidar direito ou o que acontecia, Aham. mas é o tipo, dependendo do grau que vai para a escola regular ou como que funciona? Olha, se eu não me engano, eu falei isso, mas eu vou falar novamente. Pessoal, eu só vou dar um aviso, tá? A aula está sendo gravada e depois ela vai para o YouTube. Então, eu não quero ninguém secando o cabelo, nem fazendo escova em cabelo, nada, tá? Senão eu vou interromper a aula. Bom, pessoal, vamos lá. Uma questão assim, bem, olha, tão complicado, sabe? Quem é que está perguntando? Só fale o teu nome para mim, por favor. É a Jéssica. Jéssica, é o seguinte, então assim, ó, deixa eu te explicar. O único estado que tem escola especializada é no Paraná, tá? Quando a Dilma, aquela santa Dilma, resolveu, fechar as escolas especiais e transformar as escolas especializadas em centro-dia. O que é centro-dia? Tá? O que é centro-dia? Centro-dia, a mãe leva, ele vai para, ou ele fica em casa, ou ele vai para a escola comum, escola regular, e ele vai para o centro-dia receber os atendimentos. Vai lá, vai no psicólogo, no TO, fazer fisioterapia, dependendo lá do encaminhamento. O que aconteceu? O Brasil inteiro fechou as escolas especiais, o Paraná não, nós não fechamos. Nós batemos o pé e nós mantivemos as escolas especializadas abertas. Porque assim, ó, o governo, na realidade, ele quis economizar, tá? Essa é a questão. Por quê? Uma escola especializada, você atende um número, né? Um número menor, tá? Você atende um número menor de estudantes, você às vezes atende 7, você atende 10. Numa escola comum, você tem 30, 35. Mas ela pode entrar, Veridiana. Eu não tenho que aceitar, ela pode entrar. Não tem limite. Ela deve estar com algum problema, tá? Então, assim, ó, o que acontece? Aí, né, é esse impasse, tá? Mas dentro, aqui no Paraná, né, dentro da normativa, o que acontece dentro da normativa? Quem vai para o ensino comum e quem vai para a escola regular? Quem vai para o ensino comum é a pessoa que tem deficiência leve. A moderada, às vezes, e a severa deve ir para o ensino especializado, independente se ele é deficiente físico, deficiente intelectual, se ele é autista, enfim, ou se ele tem alguma síndrome, tá? Ou se ele tem alguma síndrome. É isso que acontece, tá? Porém,
quem escolhe aonde esse estudante vai estudar, sem problema, Veridiana, sem problemas, isso acontece. A minha hoje também deu um monte de problema de tarde, tá? Então, assim, o que acontece? A família que escolhe. Então, houve muita campanha, muito movimento. Ai, o autista tem que ir para o ensino comum. Gente, depende, tá? Eu sou a favor do quê? Que esse estudante, ele estude aonde realmente ele se sinta feliz, né? Aonde ele se sinta feliz, aonde ele se sinta acolhido, tá? Não adianta, sabe? Tem coisas que não adianta. Eu falo sempre quando eu dou palestra sobre autismo. O que estão fazendo com os autistas, sabe? Socando eles, obrigando eles a sentar, obrigando eles a suportar barulho. Isso é muito grave. Eles têm uma audição, eles têm uma audição super sensível. Então, cada caso é um caso. Eu mesma recebi um menino esse ano que ele estava no ensino comum. E mesmo na quarentena agora, é necessário pensar no melhor para a criança, realmente, tá? E esse menino, a mãe é uma graça. Todo dia ela faz as atividades. Então, eu conto muita história, eu canto, eu faço repetição de palavras, todo dia eu faço a chamada deles no WhatsApp, para eles escutarem o nome deles, para eles me verem. Daí, amanhã eu vou me encontrar com os pais, né? Para entregar as atividades e conversar, então. Nessa última vez, ela falou, Edi, o meu filho está até ampliando o vocabulário. E isso é por WhatsApp. Então, imagina se eu tivesse com ele presencialmente, porque eu falo o tempo inteiro, eu explico, eu falo. Para trazer esse estudante para o mundo real, mais próximo do mundo real. Então, sabe, essa questão assim, porque tem que ir para o ensino comum. Não, ninguém tem que ir para o ensino comum. Porque tem que ir para a escola especializada. Tá? Tanto que o governo assinou uma portaria, tá? Porque a Dilma tinha assinado uma portaria para fechar todas as escolas especiais. Final do ano retrasado, no final do governo Temer, tá? A equipe do Ministério da Educação veio ao Paraná, visitaram as escolas especiais do Paraná, deram parabéns, tá? E o Temer já estava nesse movimento das escolas especiais reabrirem. Então, foi assinada uma portaria que o município, o estado tem autonomia. Tá? O governo também não obrigou. Reabram, né? O tal do slogan. Não, isso é democracia. Cada estado, cada município deverá de estudar a sua realidade. Eu nunca fui contra a escola especial. Tá? O que eu não posso ver é uma criança numa escola onde ela está infeliz. Eu respondi a sua pergunta? Respondi? Tá? Então, nós temos que pensar nisso. Respondeu sim, prof. Sabe? É muito sério. É muito sério. Quantos casos de criança que não tem laudo, que não tem uma deficiência, e que vai mal na escola, daí a mãe muda de professora, a criança vai bem. Amores, é o vínculo.
Não adianta, tá? Não adianta, tá? Eu ter a melhor escola, ou ai, tudo isso, se eu não tiver um professor de verdade, um professor inteiro. Me perdoem as pedagogas, tá? Para mim, se a pedagoga está na escola, se ela não está, se a diretora está, se ela não está, eu vou dar aula do mesmo jeito, a mesma coisa, né? Eu não preciso estar lá na Unifaesp para eu me comprometer com vocês. Quem é professor de verdade se compromete, se compromete com o estudante, está inteiro, você tem que estar inteira. Aí você vai ter a sensibilidade de perceber que a cadeira está ali. Ficaram 2 meses brigando por causa de uma cadeira. A professora estava sentada numa cadeira que dava para o estudante. Sabe? Então é isso. Claro que às vezes, falta investimento. Bem isso. Preparo e sensibilidade. Você ser sensível. Você entender, que aquele estudante pode ser mais, tá? Que aquele estudante pode ser mais. Eu sei que eu sou durona, que eu pego no pé firme. Mas, gente, nós precisamos pensar. Nós temos que ser professores com excelência. Professor ruim já está cheio. Já tem. Nós precisamos ser professor com excelência. Hoje você tem que ter isso. Essa sensibilidade aí. Tá? Bom, pessoal, remover barreiras atitudinais, são as nossas atitudes que nós já falamos, avaliando constantemente reuniões, equipe pedagógica, futuras ações, participações de todos, buscar a ajuda e o amparo necessário de cada educando, as barreiras arquitetônicas, remover aqui, como nós já falamos, tá? Outro dia eu estava aqui carregando, vão carregar a pessoa. Sabe, pessoal? Não, ela se sente o quê? Até constrangida. Eu tenho um amigo que ele usa bengala, Usa, não sei se é muleta que a gente fala, Ele anda assim. Daí um dia ele foi subir no tubo. E ele sempre sobe no tubo sozinho, ele não gosta que ninguém fica bajulando ele. Aí ele estava subindo no tubo, o cara veio por trás e segurou ele, jogou ele para cima, quase derrubou ele. Ele foi educado, tudo porque a pessoa achou que ele ia cair. Tá? Então, por quê? É uma pessoa do senso comum que quis ajudar. Então, isso nós temos que entender. Cuidado com o microfone. Nós temos que garantir os recursos, claro. O governo precisa investir mais na educação, sim, mas o dinheiro também tem que chegar, O dinheiro não pode ficar, nas mãos de alguém. Todos os profissionais aqui qualificados, a informação efetiva da inclusão, a inclusão no ambiente escolar, o planejamento, a aprendizagem colaborativa, todos envolvidos nesse contexto. Agora está muito na moda, de falar das metodologias ativas. Ai, como se fosse uma coisa de outro mundo, de outro planeta. Gente, sala invertida, debate, essas propostas sempre existiram, nós temos que colocar em prática.
A questão da integração, da diversidade, a sociedade plena, o professor inovar aqui, a diversidade, o espaço escolar, ele tem que estar o quê? Organizado. Se ele precisa de uma cadeira, se ele precisa de uma tesoura, se ele precisa de um papel diferente. Quem são os alunos excluídos no espaço escolar? Nós temos que fluir energias positivas, promover a inclusão escolar, tá? Não olhar aquele estudante, tá? Não olhar aquele estudante, tá? Não olhar aquele estudante como uma coisa, um peso. Eu vejo, gente, dentro da própria escola especializada, professor querendo escolher aluno. Um dia a menina que me ajuda, a atendente, disse, professora, será que elas não entendem que elas estão numa escola especial? Elas querem aluno perfeito? Tá? E você tem que ensinar a escovar os dentes, às vezes você tem que ensinar a baixar as calças, fazer pipi, tá? Esse é o nosso papel? Por quê? Porque ele tem um cérebro comprometido. Você fala, lava as mãos, seca as mãos, puxa a descarga, senta. Exatamente, amore, é isso aí. Aquele estudante que tem autonomia, aquele estudante que dá conta do conteúdo, ele não precisa de nós, precisa de professor. Tá? Vocês vão ver, vai ter muitos pais agora e mães que vão preferir que os filhos fiquem estudando em casa do que para a escola. Tá? Vocês vão ver esse movimento aí. Reavaliar a convivência, a diversidade. A escola precisa ser um espaço de convivência, de amor, de afetividade, de alegria, manter uma atmosfera favorável com a diversidade, a discrepância, relacionamentos, adaptar-se aqui aos limites, a canalização do desejo, a discriminação, a criatividade, a questão do obstáculo, tá? A inclusão também um processo, um dinamismo, uma operacionalização. Aqui, desenvolver uma filosofia, um plano estratégico. Tem tanta coisa para ser feito, pessoal. Tá? Tem tanta coisa, nós mesmos lá na Unifaesp, quantos eventos foram feitos lá sobre autismo, sobre inclusão, sobre empregabilidade, e o que a gente gasta? Não gasta nada, gasta. É o quê? A boa vontade. E o governo tem que investir milhões na inclusão. Porque ninguém dá treinamento para professor. Mentira, mentira. A prefeitura oferece, o estado oferece, tá? Agora com a pandemia tá cheio de live, cheio de coisa de graça. Estou com um amigo desempregado, ele fica o dia inteiro fazendo o curso de graça, enriquecendo o currículo dele. Mas tem gente que não, fica em redes sociais perdendo tempo, com bobajada, com figurinha, Tá cheio. Eu mesma vou dar um monte agora de curso de graça. 3 agora. Tá?
cheio, até esses bambambam aí estão fazendo live no Instagram de graça. Entrem lá, começam a seguir os bambambam para vocês verem, tá? Porque eu não tenho tempo, tá? Então, aproveitem, não, ficam aí fazendo confusão, brigando em família, cuidando da vida do vizinho, criticando, né? Criticando o professor e por aí afora. Tá? Proporcionar uma liderança forte, promover culturas no âmbito da escola, acomodar aqui a diversidade, desenvolver redes de apoio. Gente, olha, eu falo uma coisa para vocês. A coisa melhor que tem é você ter redes, você ter amigos, você ser uma pessoa bem relacionada. Eu fiz um evento agora, semana passada, com 22 palestrantes. Todos deram palestra gratuitamente. O que é isso? Relacionamento, relação, né? Não percam tempo, não percam tempo. Tá? Usar processos aqui, garantir a responsabilidade, desenvolver a assistência, manter a flexibilidade. Você também ser uma pessoa flexível, tá? As abordagens, comemorar os sucessos, os desafios, estar a par do processo de mudança, mas não permitir que ele o paralise. Tá? E aqui eu trouxe algumas sugestões ali, tá? Para vocês olharem aqui. Olha, todos os cursos são excelentes, isso mesmo, Joana. Tá? Aproveitem, né? Eu tenho, meu Deus, outro dia eu fui separar os meus cursos, eu tenho uma pasta assim, ó. Né? E a maioria eu tive que pagar, né? A maioria eu tive que pagar, pense. Pessoal, vamos lá então ao material. Os slides, daí esse texto aqui dos desafios, e tem mais esse texto aqui, né? Que ele vai falar sobre a inclusão, incluir no âmbito escolar, inserido aqui no âmbito educacional. Tá? Isso aqui é mais uma fundamentação teórica aqui para vocês, ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Acredito que com essa aula, professora, só para complementar, Fique à apesar vontade. que não acompanhei as aulas anteriores, até peço desculpa, eu estava de licença médica e meu turno de trabalho é exatamente nesse horário, mas agora, como eu estou de licença médica, eu consigo frequentar as aulas com vocês. Para mim é um prazer enorme ouvir a professora Edi e participar com vocês, trocando ideias, né, e conteúdos. Realizando as leituras que a senhora coloca, as complementares, e também ouvindo a sua fala de hoje, dá para linkar todas as aulas até o momento. Entendendo basicamente, na verdade, nem basicamente, mas entendendo como a inclusão ela é ampla e como ela se conecta entre todas as áreas, tanto administrativa, os espaços físicos da escola, até a parte pedagógica, com o professor ali articulando. Ok, sem problemas, Rosemary. Tá, quem mais quer falar? Mais alguém? O que vocês entenderam aí da aula? Professora? Pois não, quem é? Boa noite, é Simone. Fale, Simone. Estava falando na parte lá, né, sobre as salas de aulas adaptadas para as crianças. O ano passado eu fiz estágio em inclusão, aí o menininho tinha dificuldade de não andar e tudo mais, né? Ele tinha as pernas mais curtas do que as outras crianças. Quando eu entrei, ele ficava numa carteira normal, do tamanho das outras crianças. Aí eu falei, nossa, mas ele fica
com a perninha pendurada, né? Aí a gente conseguiu uma carteira que fosse pequenininha do pré, e mesmo ele sentado naquela cadeirinha pequena, ainda ficava pendurada a perna dela. Ó, mãezinha. E a gente pegou e adaptou, pegamos livros, encapamos livros assim, ficou um banquinho e colocamos embaixo da perna dele. Daí ele ficou todo faceiro lá, né? Mas aí ele ficava com preguiça de ficar com a perninha, que ele gostava de ficar pendurada, porque já tinha se acostumado. É, mas ele precisa ganhar força na perna, né? Para ganhar força na perna, tem que ficar com os pezinhos no chão, né? Danadinho. É, e assim, ó, o negócio para colocar o pé não é tão caro também, né? E existe verbas, a escola tem que fazer o projeto, mandar, só que às vezes isso tudo demora. É, Simone, e é bem isso. Tem. Oi. Foi em agosto, eu entrei em agosto. Aham. Desde o começo do ano que eles estavam vendo para adaptar uma carteira para ele, um banquinho para pôr embaixo e tudo mais. E mesmo assim não tinha conseguido. Eu falei, bom, mas vamos fazer o que dá então, né? Porque vai ficar esperando. Daí acabamos fazendo assim, adaptando mesmo, porque nem sabia se ia sair o banquinho, as outras coisas ou não, né? Às vezes demora, né? Meu senhor. Dá uma angústia na gente, né, Simone? Dá mesmo. Dá. Olha, às vezes eu fico angustiada, né? Porque assim, ó, qual é o nosso papel? Tá? É dar autonomia para esse estudante, que ele, né, ele esteja sentado bem, né? Que ele consiga no espaço, tá? Que ele consiga aqui ter o espaço dele. Um dia eu vi na televisão um professor de informática que ele estava pedindo mouse adaptado e ninguém se mexia, o governo não se mexia, a prefeitura não se mexia. Gente, comprar um mouse, pelo amor de Deus. Aí ele fez um de papelão, tá? Então tem coisas assim, porque as adaptações de grande porte é de responsabilidade da gestão, do diretor. Tem toda uma documentação. O que são as adaptações de grande porte? É quando você precisa adaptar um banheiro, uma carteira, comprar algum equipamento. Adaptações de pequenos porte é nossa, do pedagogo, do professor, que daí é a parte pedagógica. Tá? Que é a parte pedagógica. Igual aqui no nosso prédio, tá? Onde eu moro. Nós sugerimos que o prédio compre uma cadeira de roda. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas de idade. Outro dia uma caiu, outro dia uma desmaiou dentro, foi pegar, colocar ela, sentaram ela numa cadeira de rodinha dessas aqui para levar para o carro. Né? Então eu falei, não, eu assino embaixo de nós termos uma cadeira de roda aqui no condomínio, porque as pessoas, aqui tem muita gente de idade, tá? Então nós temos que ter essa sensibilidade, a mesma coisa na escola. Lá na Uniandrade tem cadeira de roda, tá? É obrigada a ter, lá na outra instituição que eu trabalho. Aí ninguém usa cadeira de rodas. Um dia eu cheguei lá no corredor, os alunos sentados na cadeira de roda brincando. Levar a maior babada. Por quê? Estraga a cadeira. Estraga a cadeira. Daí quando alguém tem que usar, eu mandei guardar a cadeira. Porque pensa o bando de piá se empurrando na cadeira de roda como se estivesse brincando no balanço. Então, é a mesma coisa o tapete, o tátil, esse de calçada. Não é para madame andar com salto. Tem microfone ligado aí, gente, ó. Não é para madame entrar e andar. Não, aquilo ali é para o cego, é para a pessoa que tem
que tem deficiência. Hoje a população idosa precisa de calçada. Como tem idoso, né, andando na rua com dificuldade, pessoal. Tá? Bom, pessoal, mais alguma questão? Senão nós vamos para a avaliação. Então, a avaliação de hoje vale de 0 a 1 ponto, tá? Então, como que vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta, ou a pessoa responde verbalmente, ela explica, ou ela vai escrevendo aqui no chat. Ela pode explicar, tá? Então, o que que você pensa, né, diante de todas essas discussões, já desde a primeira aula, desde hoje, tudo que nós discutimos, o que que você pensa sobre a inclusão escolar? Quem quer falar? Pode ir falando. Quem quer começar? Professora, Pois não, pode falar. é a Verônica. Então, tá conseguindo escutar a Verônica? Estou, aham. Ah, entendo. Então, no caso, sobre o que eu penso sobre a inclusão escolar, né? Eu Isso. não tinha tanto acesso, porque não sabia muito como funcionava. O ano passado eu comecei a fazer estágio na rede pública, no caso em um CMEI. E na Aham. instituição ali tinha um menino autista. Então, eu achei, assim, um lado que não era tão interessante, não sei como falar, né? Que era, assim, uma estagiária que cuidava dele, não tinha um apoio especializado. A menina não sabia nada, assim como eu, não sabia como reagir, e, assim, o que nós aprendemos com a professora na aula, nossa, dá assim, um alívio, né? Nós aprendemos bastante coisa, mas nós não somos, como que eu posso dizer, especialista para saber como lidar com a situação. Então era bem raro, ele era bem calmo, mas tinha dias que ele não queria dormir, ele passava mal, assim, né? Ele tinha os seus picos e no caso ela teria que ajudar, ela fazia da forma que ela entendia. Então eu acho que deveria ter assim, voltado para a educação, um pensamento melhor sobre como lidar, né, com a inclusão no CMEI. Não colocar pessoas como que eu vou dizer, não estudadas, né? Uhum. Eu acho que deveria melhorar. E com a professora, assim, eu tô aprendendo bastante sobre inclusão, como lidar, né? E quero também procurar uma especialização para entender melhor, porque querendo ou não é um mundo diferente do nosso. Então, seria bem bacana todos aprenderem, né? Uma formação continuada para melhor incluir as crianças. Ok, muito bem, Verônica. Acho que seria isso, professora. Uhum, muito bem, nota 1 para você. Realmente, né, Verônica, nós temos que nos aperfeiçoar. Pessoal, tem que colocar o nome embaixo, tá? Para eu não me perder aqui quando eu for dar a nota aqui, tá? Então, é bem isso, né, que você está trazendo. Nós temos que ampliar essa discussão, nos aprofundar. A inclusão está aí, né? Hoje você tem já aluno de inclusão na universidade. Então, não tem mais. Pessoal, quem mais quer falar, ao invés de escrever? Eu vou falar, prof. Então, tá. Primeiro, Quem é? posso falar primeiro? Pode, Maria. Rafaele, Quem é? porque, na verdade, é Rafaele. Tá. Na verdade, eu sou melhor escrevendo. Parece que a minha cabeça abrange muito mais É escrevendo. Rafaele César? Ah, Tá, pode mas falar, Rafaele. tem que praticar mais um pouco a fala, professora. Que em Por sala isso de que aula. eu tô fazendo essas avaliações, porque senão fica só eu falando, vocês também têm que ir, né? Então, o que eu entendi, captei assim, né? Da inclusão é que
o âmbito escolar é incluir todos os alunos, independente das suas necessidades. Também o professor tem que se aprofundar sobre todos os assuntos e buscar fazer uma escola que, independente dos paradigmas, sempre encontre uma solução para que esse aluno se sinta bem, né? Uhum. A professora citou, tipo, escadas, né? Qualquer tipo de coisa. Quando ele não consegue, não tem as ferramentas necessárias, buscar sempre improvisar, no caso, né? Buscar estratégia diferente para que ele se sinta incluído realmente, não só fazer com que aconteça a integração, o aluno está na escola, não, ele tem que fazer com que ele se sinta junto de todos, né? Incluído mesmo. Muito bem. E também buscar fazer reuniões, ai meu Deus, se especializar também. E é preciso que todos na escola busquem estudar mais sobre a inclusão, porque, como a professora disse, não são todos os profissionais que se aprofundam nisso. É importante que todos na escola busquem se aprofundar mais sobre esse assunto, é muito necessário. Muito bem. Sim, eu não tinha tanto pensamento sobre a inclusão, mas agora eu tô tendo mais esse pensamento e eu vou procurar me aprofundar mais também, sabe, professor? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, mas não sei se agora é o momento. Pois não, se eu puder responder, senão eu jogo para frente. Então, é porque eu não lembro se a professora lembra que eu comentei na última aula, eu falei para a professora que eu estudo numa empresa, eu trabalho numa empresa Respeito e atenção. tem vários PCDs lá, sabe? E tem uma menina lá que eu não sei qual que é a especialidade dela. Eu acredito que seja autismo ou alguma coisa parecida, mas só que ela é A muito deficiência inteligente. dela, né? Deficiência, mas ela é muito inteligente, sabe? E ela se sente muito confortável em conversar comigo. Só que eu queria descobrir, aí eu tenho medo de perguntar para ela se sentir mal assim. Aí eu queria, será que eu pergunto para ela? Porque não sei, ela é muito especial mesmo, sabe? Ela é muito inteligente. Ela conversa sobre tudo. Ela fala, eu fiz um bolo. Ela é casada também, sabe? Aí ela fala, hoje meu marido vai vir me buscar. Meu marido gosta de comer muito doce. Às vezes ela repete muito o assunto, sabe? Do que ela fala umas 3 vezes a mesma coisa. Mas Ela ela pode ter alguma coisa com autismo, ou ela tem aqui uma dificuldade ou uma deficiência intelectual, né? Moderada, alguma coisa assim. Tá? Mas assim, perguntar eu acho que é complicado, né? Por isso que eu fiquei meio assim, será que eu pergunto? Acho que não, né? Porque vai que ela se sente mal, né? De eu perguntar. Mas é porque eu gostaria de estudar mais sobre ela, sabe? Eu achei muito interessante, assim. Mas vai devagar, assim, porque perguntar é meio complicado, né? Por isso que eu fiquei meio assim, acho que perguntar não. Eu posso tentar perguntar para algum empregado, não sei, né? Mas tem que olhar para o ser humano, né? Então fica meio difícil aqui de perguntar. Né? Por exemplo, onde eu trabalho, nós trabalhamos, nós nunca vamos nos dirigir, aquele Dalzinho, aquele autista. Não, é o João, é a Fernanda, a Priscila, é o nome, né? Quando o professor tem esse tipo de postura, nós chamamos atenção, inclusive. Eu sempre tento tratar ela como, tipo, ela é igual a mim, ela só tem uma deficiência, não, tipo, ela é um pouco diferente só, né? Mas ela é igual a mim, ela tem uma vida igual a mim, ela trabalha, ela tem uma família, né? Por isso que eu perguntei primeiro para a professora, porque eu achei meio, não deve ser bom mesmo perguntar para ela, mas eu queria estudar mais, sabe? Porque eu achei muito interessante.
Eu vou num supermercado aqui, perto de casa, que tem 2 com síndrome de Down, tá? Então, dá para perceber, né? Eles trabalham, eles andam para lá e para cá no mercado. Acho que eles mandam fazer, um manda carregar, outro manda buscar, essas coisinhas assim. Dá para perceber que eles têm síndrome de Down, né? Mas provavelmente ela tem alguma deficiência intelectual, algum atraso aí, que pode ser uma deficiência intelectual leve, ok? Leandro, pessoal, só um detalhe. Coloquem o nome de vocês completo. Aqui tem uma Priscila. Tem Priscila nessa sala? Eu não achei aqui Priscila. Professora, eu coloquei só a Joana, não faz mal, né? Só Não. tem eu. Mas tem aqui, ó, quer ver, ó, uma Priscila, que eu não sei quem é. Eu tenho que colocar ali para mim. Pessoal, tem microfone aqui. Vamos lá, Leandro. Então, já dei boa noite para vocês. Boa noite. Já cortaram ali, né? Hoje eu trabalho nas faculdades Pequeno Príncipe, estou como assistente pedagógico da coordenação, então eu trabalho direto com a acessibilidade da instituição, junto com o NADIA, que eles chamam, né, internamente, que trabalha com inclusão. E eu dou assessoramento pedagógico específico para um professor surdo. Então eu sou intérprete de Libras, né, para ele, né? Então eu traduzo todas as reuniões para ele, faço a interpretação e também redijo os textos de língua portuguesa para ele numa forma adaptável. Ele tem 5 pós-graduação e tem umas 4 graduações. Então, em nível de certificação, o professor é excelente. Mas quando no quesito língua portuguesa, na hora de leitura dos documentos, preparação, entender as ementas que o MEC pede, algumas resoluções, alguns termos, por falta de leitura, ou acredito até pela dificuldade, né, de ouvir as palavras, entender o significado dos sinônimos, ele apresenta muita dificuldade em interpretar os textos. Então, entra eu nesse papel para estar ajudando ele ali. Então, a gente vê a importância da inclusão, principalmente na graduação. Então, hoje a gente está fazendo as videoaulas de Libras para os alunos ouvintes, e aí a gente está criando um projeto, onde, agora me formando, vai ser a proposta para a faculdade no que vem para ser o meu mestrado. Até queria te contar isso, prof. Que bom. De mestrado. Esses alunos, a gente está fazendo os termos técnicos específicos de Libras, em Libras para a área da saúde. Então, eu estou escrevendo muitos textos assim, estudo de caso, né? Eu estou pesquisando, lendo, fundamentando. Muitos surdos chegam no hospital, o médico, o enfermeiro, o psicólogo não sabem nem cumprimentar, nem receber o paciente surdo. Então, o paciente surdo não sabe acusar a dor, não sabe dizer a intensidade da dor, ou o exame é explicado ginecológico, por exemplo, uma mulher que é surda, ela também não consegue entender. Às vezes é um médico, então já está naquela situação onde fica exposta como mulher, já tem que ficar nua na frente do médico. Aí o médico está solicitando exames, fazendo algumas manobras no corpo onde a pessoa surda, no caso a mulher, não sabe, então se tornando uma situação de constrangimento total. Então, nesse projeto que eu estou escrevendo, nessas aulas que a gente tem apresentado para a instituição, a gente tem feito essa inclusão do surdo na saúde, mas que isso começa lá no ensino, lá na educação. E não é no profissional que está se formando com o diploma, com o canudinho na mão, mas sim o profissional estudante acadêmico, né? O MEC pede que seja obrigatório para as licenciaturas e para as áreas de saúde, mas é obrigatório com uma disciplina optativa. Então, é só para aquele aluno que realmente demonstra interesse. Na verdade, na prática, a gente sabe que o surdo representa, né, uma grande maioria, uma grande parte, que o SUS ou o sistema particular também atende. Então, mas assim, Leandro, você tem que entender uma questão. Muito bem, parabéns pelo seu avanço. Mas assim, ó, não existe texto para surdo. Tá? Então, assim, ó, nós vamos trabalhar as principais deficiências. Vou trabalhar com vocês o surdo, o cego, vou trabalhar o autista, vou trabalhar a síndrome de Down, tá? Então, assim, ó, não existe texto para surdo. Então, o surdo, ele tem muita dificuldade de se sentir incluído, porque o cego, eu atendo uma aluna cega, tá? Eu atendo ela, eu acompanho o processo dela de aprendizagem na universidade. Então, eu que dou todo o suporte para ela. Então, com a pandemia,
ela não entrava em live, ela não tinha acesso aos materiais, um monte de coisa. Então, com 1 mês e pouco que eu estou dando apoio para ela, ou 2, tá? Ela já entra nas lives, só que todo dia eu passo endereço para ela, eu explico, eu passo tudo por e-mail para ela. Mas o cego, ele tem acesso ou através do braille, ou através do som, tem os ledores eletrônicos que nós vamos trabalhar. Agora, o surdo, ele é um dos mais excluídos na sociedade. O mundo do surdo é muito diferente. O surdo, ele lê e escreve diferente. O surdo vai escrever assim para você: amanhã casa. E agora? Tá? Então, não é... Eu atendi já eu já fui profissional de apoio de várias estudantes surdas da universidade. E quando ela vinha com texto, eu dizia assim: esse texto não é surdo. Pode ir para casa e vai fazer um texto surdo para mim. Eu quero um texto escrito por você. Então, o mundo do surdo é muito complexo, tá? Eu vou ser bem honesta, sabe? Por mais... tem profissional de Libras e resolve. Não resolve. Tive uma menina aí que eu dei apoio para ela, ela foi fazer psicologia, ela é surda, tá? Ela não deu conta. Tinha profissional de apoio, tinha um monte de coisa. Aí ficou revoltada, ficou frustrada, tá? Pessoal, quem mais quer comentar, quer falar? Eu, professor. Quem é? Simone. Quem? Simone. Pode falar, Simone. Então, quando a coisa que a Veridiana estava falando, acho que Veridiana não, a Verônica. Ela falou do caso de que acha que estagiária não deve, né, ficar com criança, deveria ter mais informação para ficar com a criança especial. Mas, na minha opinião, talvez eu esteja errada, né? Mas, porém, na minha opinião, eu acho que é super importante as acadêmicas entrarem e ficarem na escola com criança especial. Porque, na verdade, se a gente não vê isso agora, né? Mas pra frente, quando a gente estiver dando aula, fazendo alguma outra coisa, eu acho que vai ser pior, porque por mais que a gente tenha aula de educação especial, se a gente não tiver contato com isso, a gente vai saber algumas coisas, mas não tudo ainda, né? É isso que eu acho importante. É bem isso, Simone. Não, é aquilo que eu já falei, é uma faca de 2 legumes. É importante que vocês tenham essa oportunidade, mas também tem que ter apoio, não é simplesmente jogam lá o estudante e o estagiário tem que se virar. Tem que dar suporte, acompanhamento. Isso eu acho também. Porém, eu estava pensando, porque algumas pessoas nunca tiveram nenhum tipo de contato com criança especial. Por exemplo, eu tenho o meu menino, né? Mas que nem o caso do Jonathan, que foi o menino que eu fui de apoio para ele, eu não sabia, eu nunca tinha visto aquela forma, sabe? Vejo autistas que sejam de grau mais graves, assim, também, que eu não tenho contato. Eu tenho contato com graus leves e tudo mais. Porém, tem gente que nunca teve contato com nenhum tipo de deficiência, né? Então, eu acho que é bacana, que daí a gente entra e já vai ter bastante gente ali para estar junto, porque por mais que você seja estagiária, e você que esteja ali cuidando dele, mas qualquer dúvida que você tenha, a escola te dá apoio, tá ali sempre junto com você. Se você tem alguma dúvida, você tem sua professora para tirar sua dúvida no momento, né, ali perto. Ou depois pergunta para a professora na faculdade também. Por isso que eu achei importante também fazer isso.
Muito bem, Simone. Ah, eu já vi, Priscila, que você é da manhã, tá? Eu já coloquei lá. Tá ok? Professora, é a Quem Verônica quer... de novo. Pois não, Só para Verônica. complementar, eu não sei se eu me expressei errado. Claro, eu acho super importante nós termos essa experiência de inclusão especial, né? Mas seria bem melhor, né? Eu sei que não é possível no momento, mas seria muito melhor se nós tivéssemos apoio de como reagir, igual a professora falou, a cada situação, né? Mas acho legal ter essa experiência também. Só para complementar. Mas assim, ó, né, eu já tive estudantes de psicologia, de pedagogia, que foram ser profissionais de apoio e se sentiram isoladas, sem apoio nenhum, né? Daí não pode, tá? Tem que ter formação, tem que ter alguém na escola que apoie, que observe, que verifique, tá? Pois não? Na escola que eu estava, Ana Beatriz, eles me ajudavam. Só um pouquinho, acho que a Simone ainda está falando. Pois não, Simone? Na escola que eu estava, por exemplo, tinha bastante apoio. Qualquer dúvida que eu tinha. Ótimo. E a mãe da criança também estava sempre ali, perguntando o que você acha, você pode fazer assim, você pode fazer assado. Então, eu tinha apoio tanto da escola quanto dos pais também. Ótimo. Mais alguém ia falar, pode falar. Eu, Ana Beatriz. Ana Beatriz. Na escola, na escola onde eu trabalho, é bem legal esse trabalho que eles fazem com as tutoras, sabe? Inclusão. Toda semana, eles têm um momento de formação com as tutoras, sabe? Independente se elas estão formadas, não estão. Daí, nesse momento de formação, eles abordam assuntos, né? Que acontecem durante a semana e tal, e pessoas formadas, né? Que daí tem a professora que fez esse momento de formação, ela dá ideias, né? De como agir em certas situações e tal, é bem legal. Muito bem, excelente. Quem mais quer comentar, pessoal? Eu, prof. Quem é? A Jennifer. A Jennifer. Então, eu só quero complementar o que a Rafael falou ali. Você é de qual turma, Jennifer? Eu era do 8º. Ah, você é período especial, né? É, grade especial. Ah, pode falar, Jennifer. Então, eu só quero complementar ali o que a Rafael falou, que além de ter o preparo, né, todo o preparo que um profissional do apoio tem que ter, a gente precisa também ter a noção de que lidar com inclusão não é algo fácil. Não. Porque além de você lidar com a criança da inclusão, você vai ter que lidar com o resto dos seus alunos. Então, você tem que ir de um jeito que você inclua o aluno da inclusão, mas que você não exclua os seus outros alunos também. Então, você tem que ter um pensamento muito amplo sobre a inclusão. Você tem que pensar de uma forma que ele realmente esteja inserido na sua turma. Você tem que pensar de uma forma que você aplique uma atividade que você englobe todos os seus alunos sem exceção. E também, professora, eu quero falar uma coisa que o Leandro falou que eu achei muito interessante sobre a falta de profissionais da área de inclusão. Por exemplo, ano que vem eu vou começar a graduação em psicologia. Então, eu queria muito me especializar, porque eu fiquei pensando agora esses dias. Se uma criança, ela é muda, ela é surda e ela sofre um trauma, um abuso, digamos. Eu não conheço muitos profissionais que trabalhem com isso, que trabalhem nessa área, que atendam, muitos psicólogos que atendam uma criança com necessidade especial. Não sei se a senhora conhece, mas eu não conheço nenhum. Então, eu acho muito importante que tenham mais pessoas que queiram se especializar nessa área. Isso é verdade. Excelente. Muito bem, Jennifer. A inclusão está aí, a inclusão é um fato, ninguém vai retroceder, tá? Hoje é muito comum na universidade ter já estudantes de inclusão, e cada vez vai chegar mais. Quem quer falar? Eu, professora. Eu quem? Andriele.
Andriele. Pode falar, Andriele. Então, professora, eu trabalho na escola especial e a inclusão, para mim, é tudo isso que a professora falou, né? Que a gente não tem que... a gente tem que incluir o aluno, dependendo das atividades que estão fazendo. Lá na escola onde eu trabalho, a gente sempre faz atividade diversificada com ele. Às vezes, as crianças sentam lá na mesa e não querem fazer atividade. Aí é tipo, a gente não força eles a fazer o que eles não querem. A gente pega e vai brincar, faz algo diferente. Para mim, a inclusão é isso. Muito bem, excelente. Quem mais quer comentar? Mais alguém? Oi, prof, a Roberta. A Roberta, fale, dona Roberta. É a Roberta da Silva? Isso. Então, fale, dona Roberta. Eu quero falar sobre o que a Simone disse. Igual, ainda bem, ela teve apoio, mas eu trabalhei numa escola com um menino era autista. Ele veio da creche e ele não veio com nenhum histórico. Ele só veio com o laudo. E eu não tive apoio da escola. Então, eu tentava incluir ele. Igual, ainda bem ainda que tive aula com a professora no primeiro período, que a professora falava muito sobre inclusão. Eu até tentei incluir, mas sozinha é muito difícil, porque a gente não tem a formação que precisa, como a Verônica falou. Então, eu tive muita dificuldade. Na verdade, eu me senti assim, que eu estava ali para ele não incomodar a professora. Porque um dia... tem muito disso. Ele faltou porque ele precisava fazer o tratamento, né? E ela falou, ainda bem que ele não veio. Como se ele me incomodasse, mas ele não me incomodava porque ele era... Eu escuto isso onde eu trabalho. Então, ele era um amor comigo. Nossa, eu adorava cuidar dele. Ele era muito bonzinho. Eu tentava incluir, tentava colocar ele na cadeirinha para ele fazer atividade, porque ela não chamava ele. Ela passava atividade para os outros, mas não chamava ele. Então, eu pegava ele, colocava na cadeirinha, tentava fazer nem que ele fizesse um rabisco, mas eu queria que ele fizesse. Eu queria incluir, mas eu não tive apoio e acabei sofrendo com isso também. Sofri bastante, porque eu sofria junto com ele. Porque eu queria incluir, mas eu não conseguia sozinha. Porque eu não tinha a formação que precisava. Então, Roberta... eu acho que é. Mas é por isso que eu falo que, além de ter a experiência, tem que gostar de criança com deficiência, porque senão não adianta só ter a experiência e não gostar, né? Sim, então, no caso dela, ela tem a formação, mas ela não estava preparada para a inclusão. Exatamente. Por isso que eu digo, a gente tem que ter aquele dom, assim, que vem da gente, na verdade, né? Sim, gostar de crianças assim. Essa aula eu achei importante, na verdade, porque nós, como futuros professores, né? nós temos que estar preparados, né? Nesse caso, quando formos professores lá, saber que a gente vai ter a inclusão e a gente vai incluir aquela criança. Sim. Roberto. Professor. Oi, só um pouquinho. Por exemplo, teve uma vez, mas eu também me colocava no lugar e eu não sei como que fala a palavra, que eu me impunha, sei lá, uma coisa assim, que quando eu não ia fazer as coisas que todas as outras crianças faziam e para ele não colocavam para fazer, eu falava para a professora, não, ele vai fazer, ele consegue sim, professora, pode deixar. Por exemplo, de entregar atividades para as outras crianças, que todo dia tinha um ajudante, né? E ele perguntava para mim, por que eu não posso ser ajudante? Aí eu falei para a professora, não, professora, ele pode sim, eu ajudo ele, a gente vai entregar, ele consegue. Aí até teve um dia que a professora colocou ele de ajudante, de tanto eu insistir. Mas vai de que mori, mãezinha. Né? Eu fico morrendo de dó dessa rejeição. Sim, não, mas eu tentava, eu colocava ele na mesinha com as outras crianças, pegava lápis, pegava tudo para ele fazer, mas não adianta sem ter um apoio, porque não é só eu que tenho que incluir, é todos. Eu acredito que toda a escola, todos os alunos, eles têm que conhecer o problema da criança para incluir. Igual no caso da minha filha, ela tem uma deficiência motora. Ela colocou gesso nos pés e ela pegou atestado, mas ela queria ir para a aula. Não, ela chegou, igual a escola dela tem inclusão. Ela chegou na escola, teve educação física, não, ela não ficou no cantinho quietinha. Não, eles colocaram ela para bater corda. É nesse caso, assim, que eu quero dizer.
Não adianta só eu, como tutora da criança, incluir. Eu acho que tem que ser um todo. Todos. Você fazendo a sua parte, você meio que mobiliza tudo, assim. Você está mostrando que tem condições que pode... Você está fazendo a sua parte, na minha opinião, isso. E eu acho que é um bom começo já uma acadêmica fazer melhor do que uma professora. Às vezes acontece, mas existem aqui as barreiras, isso que nós chamamos barreiras atitudinais, o que eu falei lá nos primeiros dias de aula. Existem professoras que defendem a inclusão, tem professoras que não. Existem escolas inclusivas? Existem, mas existem escolas que não são. Mas nós vamos plantando o quê? As sementinhas, tá? Vocês acham que eu enfrento poucas e boas? Até pelo meu jeito de ser. Porque eu não rejeito ninguém, eu falo com todo mundo. Eu saio na rua, eu converso com todo mundo, com pessoas que moram na rua, às vezes a pessoa para porque quer falar comigo, eu converso, tá? Eu não tenho medo, eu não rejeito alguém. Imagina, quem sou eu para eu rejeitar alguém, tá? O autista sofre, Rosemarie. Então, é isso que eu coloco, tá? É isso, nós temos que ter o quê? A sensibilidade. Igual aqui, tem que comprar uma cadeira de roda, eu vou cobrar. Tem que colocar o autista no ensino regular. E o barulho, gente, nós vamos estudar sobre o autista. Eu não sou melhor que ninguém, minhas amadas, meus amores. Eu não sou melhor que ninguém. Eu também tenho defeitos. Mas eu não desisto do aluno. Eu não desisto nem desses alunos, às vezes da universidade, que me dão trabalho. Que às vezes eu tenho que pegar no pé, ser firme, sou durona, dizer, escuta minha filha, dá licença, faz favor, muito obrigada. Um professor, ele não desiste. Igual um pai e uma mãe. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe, ela jamais vai desistir. Ela jamais vai desistir. E o professor de verdade, ele nunca vai desistir. Ele não vai olhar para a deficiência. Pessoal, eu não suporto, Quando eu trabalhava com laudo, com estudo de caso, eu cheguei a fazer 1.500 estudos de caso em 2 anos. Chegava na escola, ele está aí, porque nós estamos esperando o laudo. Laudo do quê? O laudo vai mudar o quê? Claro, igual a nossa colega, eu tenho tanta curiosidade de saber qual é a dificuldade dela, mas isso não vai mudar. O que adianta fazer um laudo? É bem isso, Joana, O que adianta eu ir lá entregar um laudo de uma criança? Se a professora não vai fazer nada. Que bom. Eu tinha certeza que ele era deficiente intelectual. E ainda ficam dando nome para os alunos. Aquele ali eu tenho certeza que ele é autista. Eu recebi um telefonema recentemente de uma mãe apavorada, que a professora chamou a mãe para dizer que o filho era autista. Daí eu pedi para a mãe, aí a mãe filmou a menina, eu atendi a mãe pelo WhatsApp, não cobrei nada, Aqui a mãe mandou os videozinhos, eu já deletei tudo, Olhei, eu falei, não, a tua filha, você e o seu marido estão fazendo tudo por ela.
A sua filha precisa ser estimulada a resolver as coisas, tá? Peguei ela, falei com ela, com o marido, eu disse, ela tem 2 aninhos, ela tem capacidade de resolver as coisas dela. Resumindo, a menina melhorou 100%. Recentemente, uma mãe, um bebezinho de 6 meses, foi ao médico, o médico disse, ai, o seu filho tem características de autista. A mãe me ligou, desesperada. Fui lá na casa, né, coloquei máscara, olhei para a mãe e eu disse, o teu problema do teu filho é que você vive com ele no colo. Ele precisa ser estimulado. Você brinca com ele? Ah, então é isso. Pessoal, mais alguém quer comentar? Pessoal, mais alguém? Colegas? Pessoal, então, depois eu vou olhar aqui todas as respostas, tá? E eu vou dar a nota. Pelo que eu olhei aqui no geral, acho que a maioria vai ter a nota ali de 0 a 1, né? O que vocês acharam desse formato de aula? Ô, professora, também tem um filme que também da inclusão, né? Aquele Intocáveis também, que é um filme muito bom, né? Do cara que... Do negão lá que cuida do cara que é cadeirante, não tem movimento das pernas da cintura para baixo. Muito lindo, né? Eu não canso de assistir aquele filme, eu adoro aquele filme. E retrata aquilo ali, né? Primeiro o negão chega lá, pensa que ia conseguir o negócio dele lá, que ele foi a previdência, sei lá, que ele foi fazer o seguro dele lá, e no fim conseguiu um emprego lá. Nossa, esse filme é lindo, 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 lindo. Quem não viu, veja, que é bom. Professora, tem o filme O Milagre na Cela 7 também, que é muito lindo. Muito, né? Que amor aquele também é. Eu assisti, nossa, muito lindo. Pessoal, então o que você... Oi, pois não, pode falar. Falando em filme, tem um filme que ele é a inclusão em pessoa, assim, que é Como Estrelas na Terra. Gente, assistam esse filme, Como Estrelas na Terra. Eu já assisti. Ai, meu Deus, que filme lindo. Esse filme é a inclusão de uma criança com alguma deficiência, com alguma dificuldade. É dislexia. É muito bom, é muito bom. E ele mostra muito como um professor pode mudar a vida de uma pessoa que tem alguma dificuldade. Bem isso. Professora. Pois não? Só complementando aqui, né? Como a professora disse na outra aula, inclusão não é somente o deficiente, né? É o negro, é uma criança que tem uma etnia diferente, uma criança que tem... são diferentes etnias. Acho que a professora entendeu, né? Entendi. Não é só não, o tem, deficiente que é envolvido na inclusão. Os sem terra, usuário de droga, Quantas pessoas chamam o usuário de droga, desculpa o palavrão, né? De vagabundo, disso e daquilo, mas não, se ele está usando droga é porque ele tem algum problema, tá? O usuário de droga, o sem terra, o desempregado, a pessoa que mora na rua, né? Professora, eu vi uma postagem esses dias que falava assim que as pessoas deveriam cuidar da sua mente como cuidam do seu corpo e do seu dinheiro. Muito bem. Tá? Pessoal, como é que... o que vocês acharam de nós fazermos a avaliação assim presencialmente? Eu gostei, tipo um debate, né? Achei bem interessante, assim a gente interage mais, daí tem mais, tipo, vai dando, alguém vai falando, você vai só complementando, achei bem legal. Depois eu vou ler as respostas. Oi?
É bom que também, assim, não sobrecarrega, que a gente acaba fazendo tudo durante a aula, né, professora? Daí não precisa ficar fazendo depois, e em É isso que grupo e eu tudo mais, pensei assim, bem também. melhor. É isso que eu pensei, tá? E também, olha, se vocês olharem aí no chat, vocês têm resumos das aulas, todas as aulas. Por isso que eu gosto do Skype. O Skype fica, tá? Fica tudo aqui arquivado, você pode entrar a hora que você quiser estudar, tá? Pessoal, mais alguma questão? Não. Eu vou parar a gravação aqui, tá?